frisar aqui. Aconteceu ontem em Campinas a primeira audiência pública da CPI antifascista da cidade de Campinas, proposto pela vereadora Mariana Conte, do PSOL. A CPI conta com a vereadora Guida Calisto como relatora e conta também com o vereador Gustavo Peta e mais outros vereadores que não estiveram presentes ontem na primeira audiência pública. Teve um debate muito sério sobre o avanço do nazifascismo com a apresentação de uma pesquisadora da Unicamp que tem feito uma análise científica e identificado os grupos neofascistas que agem na região de Campinas. Eles estão articulados, armados e estão também prontos para cometer novos ataques nazistas na cidade. Óbvio que precisa de uma ação clara, contundente do Estado brasileiro, das forças policiais para acabar com isso. E mais de 30 entidades ontem que estiveram presentes na sessão dessa audiência pública assinaram um compromisso político de lutar contra o fascismo. A Rádio Noroeste vem lutando contra o fascismo desde quando surgiu. Então, a gente também foi chamado, recebemos um certificado também, né, de compromisso público de luta contra o nazifascismo, contra o fascismo, contra a intolerância, contra o racismo, e fizemos a nossa parte. A Rádio Noroeste não só recebeu isso, mas também colocou um pronunciamento para iniciar aí essa audiência pública, né, para iniciar esse processo da CPI, trazendo denúncias necessárias para a sociedade campineira. Então nós vamos aqui colocar a fala, né, o posicionamento da Rádio Noroeste nessa CPI antifascista. Quem fez a mensagem foi eu mesmo, Gerry de Oliveira. Pessoal, boa noite a todos. Queria agradecer a Nana, a vereadora Mariana Conte. Eu costumo chamar de Nana porque eu conheço desde pequenininha, né? A Guida, minha companheira, Gustavo, Mariante, que também é da nossa direção da rádio. Pessoal, para quem não sabe, eu estou sob proteção policial. Uma proteção policial determinada pelo Serviço de Proteção a Jornalistas Ameaçados, que foi um grupo criado ainda no governo Lula, né, e que é vinculado ao Ministério de Direitos Humanos. Mas não é a Damares que determinou a minha proteção. Importante dizer isso para deixar claro. Eu estou sendo ameaçado de morte, e fui ameaçado de morte, foi num ato público que a Rádio Noroeste conclamou. Estava lá a Guida, estava o Gustavo Peta, estava a Mariana Conte, estava o Paulo Búfalo. E eu fui ameaçado de morte naquele dia, no dia do ato, contra o fechamento de uma escola no meu bairro. E aí a gente percebeu uma questão naquele ato que estava muito estranho, porque houve uma participação massiva da comunidade no ato contra o fechamento da escola. Porém, chegaram no ato apenas os movimentos sociais organizados. E aí, a população não foi, Nana. Por quê? Porque circulava um vídeo na internet por grupos bolsonaristas dizendo que eu ia ser assassinado naquele dia e naquele ato. E aí eu não dei muita bola para o vídeo, depois eu vi o vídeo e percebemos que havia um consórcio de grupos fascistas tentando me matar, que envolve policiais, que envolve bolsonaristas, e esse consórcio estava disposto
a fazer isso. E aí eu estou sentado numa cadeira aqui nessa Câmara, que para mim é simbólica. Eu estou sentado na cadeira de um vereador fascista que é suspeito de ter mandado me assassinar. E eu vou dizer abertamente, eu queria deixar claro aqui, tanto para Mariana Conte quanto para Guida, que eu tenho provas materiais disso. E que se a polícia, que faz parte desse consórcio, não investigou, porque tem relações com o bolsonarismo em Campinas. Eu fiquei, e quero aqui de público agradecer meu amigo, meu companheiro Flávio Dino, governador do estado do Maranhão, que me garantiu todas as medidas protetivas naquele estado, aonde eu fiquei exilado por 6 meses e fiquei naquele estado. E a Rádio Noroeste voltou com tudo, porque ela tem um princípio, que é nunca baixar a cabeça ao fascismo, sempre defender a política de direitos humanos e sempre lutar contra a retirada de direitos. Todos esses princípios da Rádio Noroeste batem de frente com o bolsonarismo, com o fascismo e bate de frente com essa bancada reacionária que tem na Câmara. E eu quero dizer, e eu falo abertamente, como eu digo na rádio, quando foi aprovada a CPI, esse vereador, que é suspeito, por enquanto é suspeito, eu tenho certeza que ele é o mandante, mas vamos deixar como suspeito. Ele teve um faniquito aqui na Câmara. Ele teve um faniquito, ele percebeu que ele estava preocupado. Eu percebi que ele estava preocupado. Então, Mariana, Nana, Guida e Gustavo Petro, eu tenho prova material. E aí o relatório vai apontar, né, que para acabar com o fascismo nessa cidade, tem que começar por esta casa. Que nessa casa está, sim, o foco e o incentivo para que esses grupos proliferem. Lembrando, para finalizar, foi a Rádio Noroeste, no seu jornalismo investigativo, a estampar a cara do fascista que cometeu aquele crime nojento no bairro Ademir. Nós não temos medo de fascista. Conclua, Zé. Nós não temos medo de fascista. Eu estou sob proteção policial, mas se vier da mesma forma que vieram, vai voltar da mesma forma que fizeram comigo. Resistência. E aí, só para terminar, fogo nos fascistas. Para mim não tem isso. Obrigada, Jerry. Jerry. Tá aí a nossa posição, né? A nossa posição em relação aos ataques que a Rádio Noroeste sofreu, a forma como a gente vem sofrendo com determinadas posturas, né, de grupos fascistas na cidade de Campinas, e para nós não tem muita coisa a dizer a não ser pedir a prisão, né, e dizer abertamente para esses fascistas, né, e eu não tenho problema nenhum de dizer isso, né, aqui na Rádio Noroeste, no nosso microfone e tudo mais, que a resistência, ela se dá com o povo organizado na rua. Só o fato de termos uma CPI para investigar o fascismo, esses grupos fascistas, já coloca Campinas no foco da resistência contra toda essa situação. E a Rádio Noroeste ontem ouviu a vereadora relatora, né, a relatora da CPI, a vereadora Guida Calisto. Vamos acompanhar então a entrevista que eu fiz com a vereadora Guida Calisto, falando aí sobre essa CPI. Amigos da Rádio Noroeste, terminou agora aqui na Câmara de Campinas a audiência pública, a primeira audiência pública da CPI antifascista. Eu estou aqui com a vereadora Guida Calisto, que é relatora da CPI,
Guida, hoje vários movimentos sociais deram suas respostas, teve a palestra, o informe da Adriana Dias que falou os grupos fascistas como agem em Campinas, inclusive próximo da Rádio Noroeste, né, deixou a gente um pouco surpreso. Qual a sua avaliação dessa audiência pública? A minha avaliação é que essa audiência pública foi muito importante, foi muito positiva, reuniu vários grupos aqui, vários grupos que historicamente lutam, né, contra grupos que reivindicam aí os supremacistas brancos, grupos racistas, grupos neonazistas, grupos neofascistas. Enfim, então, militantes, homens e mulheres que fazem a luta no cotidiano contra aqueles que tentam implementar a política do ódio, a política que ataca os negros, ataca as mulheres, ataca a população LGBTQIA+, ataca a população pobre, né? Ataca a população imigrante, as mulheres nordestinas, as mulheres com deficiência, enfim. Então, acho que foi bem positiva, foi bem representativa e a gente espera que os trabalhos da CPI possam caminhar da forma mais tranquila possível, conseguindo fazer amplamente o mapeamento na cidade e possa dar uma resposta, tanto política quanto institucional, para que o fascismo, né, e o racismo de vez possa ser banido da nossa sociedade. Agora, a palestrante Adriana Dias citou alguns grupos, como é que eles agem dentro da universidade, fora dela, e já deu mais ou menos uma pista para os trabalhos da CPI. Ela vai seguir mais ou menos esses critérios do que foi apresentado pela palestrante? Bom, eu acho que a ideia é essa mesmo, é a gente fazer um mapeamento sério, né? E apresentar aí um relatório robusto para que possa, de fato, comprovar quem são esses grupos, como agem, e que possa ser também um relatório utilizado para que a gente possa ter segurança da nossa cidade. Não é impossível, é inadmissível que grupos supremacistas, grupos racistas, grupos fascistas continuem aí praticando ódio, a política do ódio no nosso município e colocando em risco a vida de toda a nossa militância. Tá certo. Ouvimos então a vereadora Guida Calixto, ela é relatora da CPI antifascistas aqui em Campinas, na Câmara Municipal de Campinas. É com vocês. Aí... Amigos da Rádio Noroeste, primeira audiência pública da CPI. Opa, agora sim. Tá aí, ouvimos então a vereadora Guida Calixto falando aí da CPI antifascista que acontece na Câmara Municipal de Campinas. A Rádio Noroeste colocou o seu posicionamento, o seu pronunciamento em relação a tudo isso. Nós sofremos ataques nazistas aqui por termos lado, né, lutar por direitos humanos, lutar contra a retirada de direitos, lutar contra o racismo estrutural e o racismo vergonhoso que aflora cada dia na cidade de Campinas. E eu ouvi a Guida Calixto, relatora, e agora eu também vou soltar uma entrevista que eu fiz com o vereador Gustavo Peta, que também é membro da CPI, né, representando o PCdoB, o Partido Comunista Brasileiro. É com vocês. Amigos da Rádio Noroeste, primeira audiência pública da CPI antifascista em Campinas. O grande debate que teve com a Adriana Dias, que é uma estudiosa da Unicamp, que vem estudando as ações dos grupos fascistas em Campinas. Eu estou aqui com o vereador Gustavo Peta, do PCdoB de Campinas. Vereador, a palestrante deu alguns encaminhamentos, deu algumas pistas para o início da CPI. O que você avalia dessas pistas que ela deixou na CPI? Eu acho que a pesquisadora Adriana Dias, ela traz números que comprovam, né, uma pesquisa empírica feita com bastante consistência, que comprova realmente que esses grupos que têm uma apologia ao crime, ao nazismo, ao fascismo, grupos de ódio, têm crescido no Brasil e também em Campinas. Então o objeto da CPI se mostra realmente um objeto muito importante, investigar esses grupos. Lógico que não é substituir o papel da Polícia Civil,
Polícia Civil tem um papel de investigação criminal, mas é fazer uma investigação que possa tornar público essa situação, acompanhar o trabalho que está sendo feito pelas instâncias de investigação criminal, inclusive no sentido de também dialogar e pressionar para que as coisas ocorram com a maior transparência possível, porque nós precisamos combater esses grupos que existem na cidade e que têm se organizado ainda mais diante do atual presidente da República, que a todo momento faz apologia a esses crimes que são cometidos por esses grupos relatados aí pela pesquisadora. Agora, um outro debate que rolou é o seguinte: várias pessoas que vieram aqui se pronunciaram dizendo que esta casa, a Câmara de Campinas, tem um histórico se constituindo em relação ao racismo, em relação ao bolsonarismo, que de uma certa forma tem uma relação com o fascismo. Você acha que essa CPI, se chegar aqui dentro da própria Câmara de Vereadores, pode dar trabalho ao presidente da Câmara? Olha, eu acho que a CPI tem que ir a fundo de todos os problemas que estão acontecendo, identificar quem tem feito apologia a esse tipo de crime odioso que tem que ser combatido pela sociedade, né? Crimes racistas, crimes homofóbicos, que são muito comuns, infelizmente, na história do Brasil, mas que cresceram no último período exatamente por conta desse cenário político. E a casa precisa dar resposta. E se por acaso nós tivemos nesse trabalho de investigação um reconhecimento de manifestações de apologia a esses crimes dentro da casa, eles também precisarão ser demonstrados e divulgados para a sociedade campineira e que as consequências sejam tomadas. Legal, ouvimos aqui o vereador do PCdoB, Gustavo Peta, membro aí da CPI antifascista da Câmara Municipal de Campinas. Tá aí então, ouvimos então uma entrevista com o vereador Gustavo Peta, e ele colocou uma questão interessante, né? Se chegar em alguém da Câmara, a Câmara não pode se calar, né? A Câmara tem que agir, né? Obviamente ele coloca algumas limitações de uma CPI de uma Câmara de Campinas que não tem o direito de prender, não pode dar voz de prisão, mas ela pode encaminhar às autoridades o resultado das investigações feitas até o momento. Então, assim, obviamente, eu percebi uma questão ontem que nenhum vereador da base de sustentação do governo Dário e nenhum vereador da extrema-direita participou da CPI, da reunião ontem. Obviamente, eles querem criar uma forma de dizer isso é coisa da oposição, isso é coisa do PT, isso é coisa disso, daquilo. Não. Na realidade, é uma CPI, é aberta para todos os vereadores que quiserem participar. E se não participou é porque é omisso, né? Não quer encarar esse debate de frente. Campinas tem grupos, segundo a Adriana Dias colocou ontem, tem grupos fascistas organizados e armados na cidade, agindo contra as pessoas. Vide o caso da tentativa de assassinato da minha tentativa de assassinato, as pichações na Unicamp, o que aconteceu no bairro Ademir, o que vem acontecendo, o racismo contra a vereadora Guida Calisto, que leva à responsabilização, sim, de uma investigação direta na Câmara de Vereadores. Por quê? Porque a gente sabe que tem vereadores de Campinas legitimando determinados assuntos. Então é preciso entender tudo isso. E eu conversei ontem também, entrevistei a vereadora, presidenta da comissão, a vereadora Mariana Conte. Vamos ouvir. Amigos da Rádio Noroeste, eu estou aqui com a Mariana Conte, vereadora de Campinas, presidenta da CPI antifascista. Vereadora, essa primeira audiência pública, o trabalho da pesquisadora da Unicamp apontou alguns caminhos para o início dos trabalhos da CPI? Olha, essa foi uma audiência muito boa, eu avalio com muito sucesso, até porque, como eu te falei na outra entrevista, como eu vou reproduzir aqui para os ouvintes, como essa CPI vai andar, vai depender da força política que a gente tem. E essa audiência foi fundamental para a gente construir legitimidade, para a gente construir um processo de força.
tiveram alguns relatos aqui que foram feitos, inclusive o teu relato, enfim, um relato de relatos graves, e penso que agora o primeiro passo vai ser a gente verificar como que estão os inquéritos de cada um desses casos, e a gente, a partir daí, vamos pensar outros desdobramentos, Jerry. Mariana, outra coisa que a gente avaliou é o seguinte: há um esvaziamento dos vereadores que deveriam estar em peso aqui, com exceção dos membros, que veio o Gustavo Peta, a Guida e você como presidenta, e um esvaziamento da bancada atual da Câmara. Dos 33 vereadores só tinham 3. Mas o movimento social veio. Sim. Sinal que o movimento social vai acompanhar a CPI de cabo a rabo, como a Rádio Noroeste. Né? Com certeza, o movimento social respondeu ao nosso chamado, e isso que é importante, assim, porque é isso, né? Dessa forma que a gente vai construir qualquer resposta ao fascismo, vai ser na luta com o movimento social, com força, e a CPI, a ideia da CPI é que a CPI seja um aglutinador, seja um incentivador, e que a gente possa atacar aí quem... Agora, vereadora, uma discussão que para mim é importante. Foi relatado aqui que aqui a Câmara de Vereadores é o centro Sim. do racismo, é o centro do bolsonarismo Sim. e é o centro do conservadorismo. Essa CPI, se ela chegar dentro da Câmara com vereadores que apoiam esse tipo de postura, a CPI pode punir? Olha, vai depender. Eu não posso dizer que pode, mas não vou dizer que não consigamos. Vai depender de vários fatores. Essa é a resposta que eu tenho para você, Jerry. Tá certo. Ouvimos então a vereadora Mariana Conte, do PSOL, presidenta da CPI antifascista da Câmara Municipal de Campinas. É com vocês. Tá, então, amigos da Rádio, ouvimos aí a Mariana Conte, presidenta da CPI, né? E é claro, e o objetivo que não compete ela dizer de antemão que tem vereadores da Câmara de Campinas envolvidos aí nessas ações que vem acontecendo. Mas a propósito, pelo que a gente ouve, os discursos inflamados desses vereadores da extrema-direita, a forma como vão perseguindo a companheira negra, mulher de periferia, que é a vereadora Guida Calixto, em decorrência da cartilha que ela publicou, da revista, da HQ, e a gente vê a forma como eles ignoram a presença feminina da vereadora Paula Miguel, por ser negra, mulher de periferia e LGBTQIA+. É óbvio que não vai passar desapercebido, né, pela CPI. Eu também ouvi ontem, estava presente ontem na CPI, o companheiro Paulo Mariante, né? O Paulo Mariante, ele como é que eu digo, ele é membro do Conselho Municipal de Direitos Humanos, é membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, é colunista da Rádio Noroeste, e eu pedi para ele fazer uma avaliação dessa primeira CPI, né, desse primeiro dia da CPI em Campinas. Então, eu quero chamar aqui o áudio do Paulo Mariante, para que vocês possam acompanhar o que Paulo Mariante pensa sobre essa CPI. Amigos da Rádio Noroeste, estamos aqui com Paulo Mariante, do Conselho Nacional de Direitos Humanos e também do Conselho Municipal de Direitos Humanos e diretor da Rádio Noroeste na área de Direitos Humanos. Mariante, qual é a sua avaliação dessa audiência pública? A audiência, entre outras coisas, do meu ponto de vista, e das mais importantes, expressou uma ampla unidade num campo de esquerda, no campo democrático popular, várias organizações, de diferentes movimentos sociais, movimento negro muito presente, juventude, movimento LGBT, movimento feminista. Me parece que é um bom começo, mostrando que, de fato, o enfrentamento ao fascismo, mesmo no campo institucional, como a CPI, passa também por essa articulação com os setores que são, na luta social, os que mais têm que se colocar nessa perspectiva de enfrentamento de luta. Então,
no meu ponto de vista, cabe essencialmente agora a esses movimentos um acompanhamento à CPI, estar junto da CPI, para inclusive fortalecer, para que ela consiga alcançar o máximo no campo institucional, com todos os limites que ela possa ter, mas ela pode cumprir um papel. E esse papel vai ser cumprido conforme a gente consiga organizar a nossa pressão sobre, talvez mais do que a CPI, a Câmara, porque a CPI produz um relatório, mas é o plenário da Câmara que vota. Agora, então, Mariante, nós vamos ter que fazer isso. Uma questão que eu avaliei aqui é o seguinte: de 33 vereadores, somente 3 participaram dessa audiência pública, que é super importante, onde uma pesquisadora da Unicamp apontou dados concretos de grupos nazifascistas em Campinas. 3 vereadores participaram, com um total de 33. É uma tentativa de uma Câmara conservadora de barrar um avanço de uma CPI que pode colocar o dedo na ferida da cidade? Bom, eu acredito que a Câmara tem uma maioria conservadora e que a tendência é que ela tente evitar a aprovação de um relatório que coloque de maneira mais explícita as questões do fascismo na nossa cidade, na nossa região. Entretanto, é um processo de disputa política. O que cabe aos movimentos? Bom, só tinha 3, nós vamos atrás dos outros, inclusive criando constrangimentos, não constrangimentos no sentido de violência, constrangimentos de perguntar: e aí, vereador, qual é a sua? O senhor é a favor de uma política que determina a morte de pessoas ou não? Eu acho que isso é um movimento social que vai ter que fazer, aliado às parlamentares. Tem mais, na verdade, além desses 3, tem pelo menos mais 3 que são parceiros, e eu penso que o movimento pode conseguir uma ampliação. Não no sentido de que mais votos a favor de um relatório bom sejam de compromisso efetivo, mas fruto de uma disputa política. E será uma vitória se a gente conseguir um relatório bom aprovado por essa casa a partir do trabalho da CPI. É disputa política. Está dado uma disputa e, na minha opinião, inclusive no ano eleitoral, ela é melhor ainda. A gente vai poder, por exemplo, cotejar a opinião desses parlamentares no próprio cenário de disputa nacional. Até é bom para que alguém não pense que é possível isolar uma disputa municipal do campo estadual e nacional. Está tudo interligado e a gente vai ter que fazer esse trabalho. Agora, Mariante, puxar agora a sardinha para o nosso lado. Uma CPI dessa envergadura deveria ter uma cobertura muito mais ampla da mídia. Somente a Rádio Noroeste está fazendo uma cobertura ampla. Como é que você avalia o papel da mídia, né, nesse cenário de fascismo, de disputa, de polaridade aqui em Campinas? A mídia, não só em Campinas, mas no Brasil, primeiro é importante dizer, a mídia burguesa, a mídia comercial, ela não tem compromisso efetivo com direitos humanos, com direitos sociais, nem com democracia. Basta ver que em 64, um dos grandes instrumentos de construção do ambiente para o golpe, né, a partir inclusive de uma parte expressiva da classe média, foi com a mídia. O terror que foi feito pelos jornais, na época a TV era quase nada, mas os jornais, o medo do comunismo, isso foi reproduzido em outros momentos. A gente sabe como é que foi em 2016, no golpe contra a presidenta Dilma. Então, no meu ponto de vista, da mídia, a gente não pode esperar muita coisa. Por isso que é tão importante, quem é militante de esquerda, entender que a nossa prioridade tem que ser os veículos de comunicação comunitários, rádios efetivamente comunitários, os canais de comunicação que têm compromisso com a democracia. Mas em relação ao restante da mídia, eu acho que cabe aos movimentos também tentarem incidência e cobrar. Né? Agora, se nós olharmos esse período mais recente, até a Globo, que fez um arrependimento do golpe de 64, no golpe de 2016 repetiu a dose. Então, o arrependimento não durou 2 dias. Acho que a gente tem que entender o papel dessa mídia burguesa, que é um papel de instrumento de classe. Assim como outros que a gente mencionou hoje aqui, o judiciário e outros, né? Instrumento de classe. Na minha opinião, o que a gente precisa é fortalecer os nossos canais de comunicação e tentar pressionar e incidir sobre os outros, sem ilusões e sem esperanças. Mas acho que inclusive é bom para denunciar, porque como eu acho que a gente tem que mudar muita coisa nesse país, nós também temos que mudar a questão da comunicação. Não é possível a gente continuar escravizado por um oligopólio de interesses privados, de meia dúzia de famílias com o poder descomunal.
acrescido num período mais recente a força religiosa que tomou conta, né? Basta ver o que tem de canal religioso. Então acho que essa é uma questão que a gente tem que enfrentar, mas saber que aí o buraco é mais embaixo, depende inclusive. Aliás, é bom que nessa eleição a gente faça um debate seríssimo sobre a questão do direito à comunicação no nosso país. Nós vamos ter que cobrar. Quem se diz defensor de democracia e de direitos humanos vai ter que dizer até que ponto vai ter coragem de enfrentar esse oligopólio das mídias. Tá certo, muito obrigado, Mariante. Ouvimos aqui Paulo Mariante, colunista de Direitos Humanos da Rádio Noroeste, membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, também aqui ele é membro do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Campinas e também, é óbvio, da Marcha da Maconha. E vai ter agora uma atividade grande da comunidade LGBT em Campinas no domingo, né, Mariante? Vamos ter a parada, e aí para nós, né, para nós, militantes LGBT, que entendemos que o fascismo deve ser combatido em todos os lugares, todos os dias, nós estamos chamando para esse domingo. A parada tem a concentração às 14 horas, nós estamos chamando às 13 horas no Largo do Rosário, que é em frente à concentração da parada, a concentração do bloco Orgulho Antifascista LGBTI pelo Fora Bolsonaro. Então, é assim que a gente faz. Tá certo. É com vocês, amigos da Rádio Noroeste, mais uma vez numa cobertura que a grande mídia não pauta. Mas é isso mesmo, né? Uma CPI com uma envergadura dessa, onde a gente vê demonstrações claras de racismo contra a vereadora Guida Calisto, a vereadora Paula Miguel já vinha denunciando a forma do racismo estrutural, da forma como ela é tratada nas sessões da Câmara, e agora culmina aí com nada de mídia para cuidar desse assunto, né? Nada, não tinha um veículo de mídia lá, a não ser a Rádio Noroeste. A Rádio Noroeste esteve lá porque ela tem um compromisso na luta contra o racismo, tem um compromisso na luta contra o fascismo, vem sofrendo na pele, então assim é justo que a Rádio Noroeste, e faz parte da nossa política editorial, acompanhar isso, porque fascistas não passarão nunca, né? Não passarão nunca. E esse é a cobertura, e assim foi a cobertura da Rádio Noroeste FM. Vamos acompanhar mais vezes as audiências públicas, as reuniões da comissão desta CPI antifascista na cidade de Campinas.